E aí pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá. Tudo bem pessoal? Professor Wendel aqui. É um prazer estar com vocês aí, mais uma videoaula. Espero que vocês estejam entendendo os conteúdos. Esse é o nosso objetivo, de passar esses conteúdos da melhor forma possível. Eu particularmente venho tentando de todas as formas para passar esse conteúdo para vocês, mas eu preciso do retorno de vocês. Me ajudem lá nos comentários, diga o que é que está faltando, como eu devo ajudar melhor ainda vocês, ok? Então vamos dar início hoje a mais um tipo de concentração. Esse vai ser o último tipo de concentração na realidade, antes da gente falar sobre diluição e de mistura de soluções. Hoje nós iremos falar sobre molaridade. Vamos fazer uma recapitular a aula passada, para que a gente possa dar continuidade. Olha só, na aula passada eu falei para vocês sobre concentração comum, e o que vem a ser essa concentração comum? É a massa, uma razão entre a massa do soluto, e geralmente essa massa do soluto ela vem em gramas, dividido pelo volume em litros de uma determinada solução. Esse é o tipo de concentração mais simples que nós temos. O que ela representa? Ela quer dizer o seguinte, que em cada litro da solução existe uma quantidade em gramas de um determinado soluto. Então você, por exemplo, pega meio litro de água e adiciona 20 gramas de sal, então ali quer dizer o quê? Que dentro de meio litro de água tem 20 gramas de sal. Então ele só quer dizer isso daí para vocês na concentração comum, beleza? O outro tipo de concentração que nós vimos foi a densidade. A densidade eu costumo colocar próximo à concentração comum, porque muitos livros trazem elas um pouco separadas, mas eu coloco próximo. Por quê? Para você ver a fórmula de uma e a fórmula da outra, para que você veja a diferença principal de cada uma. Então a densidade ela é muito parecida com a concentração comum. Porém, a densidade é a massa da minha solução. Olha que aqui não tem índice, nem 1 nem 2. Quando eu tenho o índice 1, significa que eu tenho soluto. Quando eu tenho o índice 2, significa que eu tenho solvente. E quando eu não tenho índice de forma alguma, significa que ali é a solução. Nesse caso aqui, especificamente, o M representa a massa. Então, seria a massa da minha solução. E ela é dividida pelo volume. Outra coisa importante aqui também, a densidade, a massa ela vem em gramas, mas o volume vem em centímetro cúbico ou ml, que é a mesma coisa. O outro tipo de concentração que eu falei para vocês aí nas aulas passadas foi o título em massa. O título, ele nada mais é do que a massa do soluto dividido pela massa da minha solução. Mas o que é a minha solução? O soluto mais o solvente. Se eu tenho água e sal, o soluto vai ser o sal, a água vai ser o solvente. Então a minha solução é os dois. Então a massa da minha solução vai ser a massa do soluto mais a massa do solvente. E para que serve, professor, esse tipo de concentração? Geralmente se utiliza o título para a gente ter uma proporção, ou seja, para que nós saibamos qual é a porcentagem que eu vou ter ali de massa, tanto do soluto como do solvente. Então, se eu quero saber a porcentagem em massa do meu soluto, basta eu pegar o título que eu encontrei e multiplicar por 100. Eu fazendo isso, eu vou ter a minha porcentagem de soluto. Ah, professor, e eu posso saber a porcentagem de solvente? Pode, turma. Se você encontrou a porcentagem de um soluto, o restante que falta para 100 vai ser a porcentagem do nosso solvente. Entendeu aí, cabeção? Então, quando você pega a água, joga o sal dentro, cutucou o sal dentro da água, você vai saber a porcentagem que você tem de sal e a porcentagem que você tem de água. Entendeu, cabeção? E é isso que quer dizer o título em massa, beleza? Vou dar uma apagadinha para que nós possamos dar início hoje ao nosso último tipo de concentração, que nesse caso vai ser a molaridade. Turma,
molaridade recebe outros nomes também. A molaridade ela pode ser também conhecida como concentração em mol por litro, que é a unidade. Mas ela também pode ser conhecida como concentração molar, tá? Então você pode encontrar aí nos livros aí da vida ou lá no Enem, molaridade, concentração em mol por litro ou concentração molar. Não vai esquecer não, cabeção. Pelo amor de Deus, essas fórmulas são formulazinhas curtas e pequenas. Dá para vocês memorizá-las. Copie essas fórmulas aí, um caderninho, cola lá perto da cama de vocês. Não deixe de aprender essas fórmulas, tá? Vocês vão precisar quando vocês estiverem fazendo o Enem de vocês, ok? Vamos lá? E aí, o que vem a ser essa molaridade, professor? A molaridade nada mais é do que uma razão estabelecida entre o número de mols de moléculas do soluto, número de mols do soluto. Ora, se a molaridade é representada por um M da pernazinha espichada, que significa Mi ou Mu, o número de mols é representado por um N1. Então eu tenho o número de mols do soluto. Isso daí pelo volume em litros da minha solução. Então, se eu pegar o número de mols e dividir pelo volume em litros da minha solução, eu vou ter aí a minha molaridade. Beleza? O que é que significa mols? É um conjunto de moléculas. Então, nesse caso aí, ele já está relacionado, esse tipo de concentração está relacionado com o número de moléculas que eu vou ter de um determinado soluto na minha solução. Beleza? Então não confunda aí para que você possa acertar a questão. E professor, mas aí no caso aqui deu o número de mols. Mas se ele não trouxer o número de mols, dá para nós encontrarmos esse número de mols. Como é que nós vamos fazer? O número de mols, turma, do soluto, para você encontrar, basta você pegar a massa desse soluto e dividir pela massa molecular também desse soluto. Eita, professor, você não me explicou ainda como é que encontra a massa molecular não. Cabeção, lá no primeiro ano, quando nós estudamos massa molecular, quando nós estudamos as moléculas, eu expliquei para vocês como é que encontra essa massa molecular. Mas não se preocupa não, cabeção, que aqui nós vamos fazer novamente. Eu vou ensinar para vocês ali como encontra a massa molecular, para que você não fique perdidinho aí na sua casa estudando, tá? O professor está aqui é justamente para isso. Vamos lá. Então, eu sei que a molaridade é o número de mols pelo volume em litros e que o número de mols é a massa do soluto dividido pela massa molecular desse soluto. Eita, professor, é fórmula demais. Então vamos pegar e vamos fazer só uma fórmula para que não fique tudo, um monte de fórmula aí, para que a gente possa aí não deixar sua cabecinha ficar baralhada. Então veja só, vamos juntar essas duas fórmulas. Então isso quer dizer que eu posso pegar a minha molaridade, ó, o número de mols não é isso aqui? Então vamos colocar isso aqui, cabeção, ó, massa do soluto dividido pela massa molecular do soluto, dividido por quem? Pelo volume em litros da minha solução. E aí com essa formulazinha, você vai resolver a maioria das questões que se trata de molaridade. Não esqueça a fórmula, tá? É importante. Ah, professor, essas questões eu posso responder por regra de 3? Pode. Quando você tiver o domínio de todas as unidades, você vai conseguir facilmente resolver por regra de 3. Vamos lá para uma aplicaçãozinha para a gente ver como é bem simples isso aí, ó. Qual a concentração em mol por litro? Opa, concentração em mol por litro é a molaridade. Então ele quer esse Mzinho da perna espichada, o Mi ou Mu, tá certo? Qual a concentração em mol por litro de uma solução? Sabendo que o número de mols de moléculas do soluto, que é o N1, é igual a 20. 20 quê? 20 mols. 20 mols. Em um volume de 200 ml. Opa, ele trouxe o volume, mas o volume veio em que, turma? Veio em ml. E aí, só porque o volume veio em ml você vai deixar de fazer a questão? Não. Você vai colocar o volume em ml lá na questão? Não, porque o professor de você está dizendo
Não bote em ml, pelo amor de Deus, converta isso aí para litros. Ah, professor, mas é muito difícil. Difícil por quê? Porque eu estou dizendo, ó, o volume aqui é em litros. Então, cabeção, não esquece, faz essa conversão. Para converter para litro, professor, de ml para litro, o que é que a gente faz? É só você dividir por 1000. Quando eu divido 200 por 1000, eu vou ter um volume de 0,2 litros. Ah, agora eu posso jogar na fórmula. Aí sim, você pega que a molaridade é o número de mols pelo volume em litros. Logo, você vai ter, quem é o número de mols? 20. Quem vai ser o meu volume? 0,2, 0,2. Vamos fazer essa divisãozinha aqui, ó. 20 dividido por 0,2. Ah, professor, eu não gosto de trabalhar com vírgula não. Beleza, tira a vírgula. Você tira a vírgula aqui e acrescenta um zero aqui. Qual é o númerozinho que você vai multiplicar por 2 que vai dar 200? Olha, vai ser 100. 100 vezes 2, 200 para 200, nada. Então, qual é a nossa molaridade? A nossa molaridade vai ser de 100 mols em cada litro da minha solução. Beleza? E aí nós temos uma segunda questão. Se preocupa não que tu vai copiar já já. Segunda questão. A segunda questão, turma, ela vai requerer que você lembre lá do primeiro ano como é que você vai encontrar a massa molecular. Toda substância, seja ela simples ou composta, ela é formada por uma molécula. É a representação química daquela substância. Lá na tabela periódica vai ter uma legenda e nessa legenda tem todas as informações. Quais são as principais informações? O número atômico vai estar lá, a massa atômica que vai estar lá também. É dessa massa atômica que vocês vão precisar. Olha, eu não coloquei nessa questão, mas a substância é a glicose. Se você for na tabela periódica, você vai observar que a massa atômica do carbono lá é 12. A massa atômica do hidrogênio é aproximadamente igual a 1, estou colocando os valores aproximados. E que o oxigênio é aproximadamente igual a 16. Ei, professor, eu preciso aprender isso aqui? Não, turma, na questão teria que vir trazendo isso aqui. Se não trouxer, o professor, ele supõe que você está em casa com o livro e vai olhar lá na tabela periódica. Se for numa prova, aí obrigatoriamente tem que vir esses valores. Você não é obrigado a decorar esses valores. Tranquilo? Então não se preocupe com isso. Então vamos lá. Vamos tirar aqui os dados que essa questão nos traz. Os dados. Qual a concentração molar, ele quer a molaridade, de uma solução com 50 gramas de glicose? Ele me deu a massa do soluto, que é de 50 gramas. 50 gramas de quê? Glicose. Quem é a glicose? C6H12O6. Essa é a minha glicose. Que é aonde eu vou fazer, eu vou ensinar para vocês já já como encontrar a massa molecular. Beleza? Em 300 ml da solução. Então ele trouxe o volume também de 300 ml. Então o que é que tu tem que olhar, observar logo? Eita, o meu professor falou que o volume é em litros. Então eu vou fazer logo essa conversão. Eu vou dividir isso aqui por 1000. 300 dividido por 1000, eu vou ter um volume de 0,3 litros. Aí eu vou usar essa informação, tá? Vamos para cá. Vou ensinar para vocês como encontra a massa molecular. De quem? Da glicose. Essa é a informação que vocês estavam precisando. A glicose é formada de carbono, hidrogênio e oxigênio. Tranquilo? Carbono. Tenho quantos carbonos? 6 carbonos. Hidrogênio, eu tenho quantos hidrogênio? 12. Está aqui a quantidade. E oxigênio, professor, eu tenho quantos? 6. Você pega a quantidade de cada um e multiplica essa quantidade
pela massa molecular que você encontrou lá na tabela periódica ou que o professor deu na questão. E aí, a do carbono, quanto é a massa? 12. A do hidrogênio, 1. A do oxigênio, 16. Vai ficar um pouquinho aperreado aqui, mas eu acredito que dê para entender. 6 vezes 12, 6 vezes 2, 12. Vai 1, 6 vezes 1, 6 e 1, 7. 72. 12 vezes 1, 12. 6 vezes 16, 6 vezes 6, 36, vai 3. 6 vezes 1, 6 e 3, 9. Soma tudo agora. 2 e 2, 4 e 6 vai dar 10, raio 1. 8 e 1, 9, 9 e 9, 18. 18 gramas por mol. 18 e a unidade grama por mol. Então, o meu resultado do M1, que é a minha massa molecular, vai ser de 18 gramas por mol. Essa é a informação que estava faltando para eu começar a responder aí a outra questão. Tranquilo? Então, vamos para cá. Qual é a formulazinha? Molaridade vai ser a massa do soluto, olha só, dividido pela massa molecular do soluto, vezes o volume em litros da minha solução. Isso implica dizer que a minha massa molecular vai ser, quem é a massa do soluto que vem na questão? 50. Dividido por, quem é a minha massa molecular que eu acabei de encontrar dessa forma que o professor explicou? 180. Então eu tenho 180 vezes o volume, está em quê? Em litros. Então, dá quanto aqui? 0,3. E aí, é só eu resolver isso aqui. Molaridade vai ser igual. Olha só, vou simplificar. Como é uma multiplicação, esse 0 eu posso cancelar com esse daqui. Fica 5, né? 18 vezes 0,3. Vamos ver quanto é que dá. 18 vezes 0,3. Você vê, 3 vezes 8 dá 24, vai 2. 3 e 2, 5. Uma vírgulazinha aqui. Então vai dar 5 em riba e 5,4 embaixo. Isso implica dizer que a massa molar, ou concentração em mol por litro, ou molaridade, vai ser igual a quanto? 5 dividido por 5,4. 5 dividido por 5,4. Professor, é a voz de vocês aqui. Professor, eu não sei, eu não gosto de dividir com vírgula, então tira a vírgula e acrescenta um zero aqui. 54 continua sendo maior, acrescenta um zero, 0 e uma vírgula. Qual é o número que multiplica 54 que dá próximo de 500? Vai ser 9, porque se for 10 vai dar 540, vai passar. 9 vezes 54, vamos ver. 9 vezes 54, 9 vezes 4 dá 36, vai 3. 9 vezes 5, 9 vezes 5 dá 45, 48, né? Dá 48. Então deu 486. Para 500 falta quanto? Falta 14. 14 não dá, acrescenta o 0 e aí 140. Vai dar 2. Turma, um bizu para vocês. Já passou 2 números após a vírgula? Já olhe na alternativa porque já tem uma resposta. Então, aproximadamente a nossa resposta vai ser 0,94 mol por litro. E aí nós terminamos essa primeira parte do último tipo de concentração que estava faltando. Tá certo? Pessoal, eu não quero que vocês fiquem com dúvida. Então, eu estou tentando aqui, da maneira como eu posso, estar explicando para vocês. Mas eu quero o feedback. Eu quero que vocês também perguntem. Se eu não souber, eu vou atrás. E se eu não tiver tempo, se eu não ver, mas depois eu respondo a pergunta de vocês. Mas uma coisa é certa, vocês não vão ficar sem a resposta. Tá certo? Então, espero que vocês tenham entendido esse conteúdo. Aproveitem, estude, revise, refaça essas questões aqui. Veja como foi feita. Entenda direitinho, que é para poder a gente dar continuidade ao assunto de vocês, que é muito importante, tá certo? Próximo ano aí vocês vão estar fazendo o Enem
e o máximo de conteúdo que vocês aprenderem nessa época de pandemia, que está difícil para todo mundo, para nós professores e para vocês alunos, mas vai dar tudo certo. Dá um joinha lá no canal, tá certo? Curte, se inscreva lá no canal, que é para me saber quem são os alunos que estão se inscrevendo. Comente lá, professor, eu não gostei da sua aula. Comente qualquer coisa, mas comente, que eu vou estar sabendo e vou aprender com vocês também nesse momento difícil que nós estamos passando, que é o momento de pandemia. Grande abraço para vocês, forte abraço. Vou sair da frente agora para vocês copiarem. E é isso aí, Cutru!